Existe assim, desde o começo, se a gente for falar, se você pegar de maneira precoce, a gente tem lá o tratamento que você entra na maior parte das vezes, que é o tratamento Doença cirúrgico, né? localizada. E eu acho que eu vou puxar, pessoal, mais para o tratamento cirúrgico por causa do Fernando. Nós vamos ter outra, o Fernando, por ser urologista, nós vamos ter outra aqui discussão com o Zé Maurício, oncologista clínico. A gente fala de radioterapia, de avanços até no próprio tratamento. E até a vigilância ativa, né? A gente pode, exatamente, vigilância ativa. Vamos falar um pouco da sua parte, assim, né? Quando que, porque tem a dúvida a respeito de com que idade operar, qual o tamanho da próstata operar, o que fazer, qual o tipo de cirurgia fazer, por exemplo, cirurgia aberta, é pelo períneo ou pela barriga, você faz vídeo, você faz robótica, então vamos dar um pouco mais de atenção para isso logo no início. Se você quiser falar sobre a vigilância ativa, já que você tocou no assunto, fique à vontade. Então, assim, estou com câncer de próstata, acabou minha vida, vou morrer? Não, não é assim, né, Neto? Não é não. Primeira coisa é saber se o câncer, qual é o estadiamento desse câncer, até onde a real presença de tumor, né? A maioria das vezes, como a gente já falou, tumor localizado, maiores chances de cura, né? Com tratamentos locais. Tumor localmente avançado, tumor já quis sair da próstata, já está no estádio, já é um tumor maior saindo da próstata, às vezes invasão local de outros órgãos, do reto, da bexiga, da vesícula seminal, né? Ou às vezes loco regional, até de algum gânglio pélvico que está cometido. Vamos dividir em 3 partes, grandes partes, né? E o tumor metastático, que já é doença à distância, já tem tumor nos ossos ou até em outros órgãos, fígado, pulmão, etc., que é mais raro. Então, assim, o que costuma ficar muito com o urologista é o tumor localizado e, às vezes, o localmente avançado, que ainda cabe muito tratamento cirúrgico. O tratamento metastático já é praticamente outra doença, né? Que já é uma outra abordagem sistêmica, né? Que nós não vamos falar hoje. Em tratamento localizado, que é o que fica bastante com a gente depende muito, principalmente do PSA, qual é o nível de PSA que esse paciente tem, do grau de agressividade dessa doença, né? Isso vai definido na biópsia, né? Se o tumor é de baixo risco, um tumor de risco intermediário ou um tumor de alto risco. Isso são critérios de agressividade. A gente fala, é um câncerzinho, é um câncerzão, é um câncer matador. Resumindo, né, Neto? Isso é definido na biópsia. O grau de agressividade, que antigamente a gente chamava de Gleason, né? Isso. Gleason 6, Gleason 7, Gleason 8. Hoje a classificação evoluiu para ISUP, de 1 a 5. Então, os tumores mais mansos são os tumores grau 1, os tumores mais agressivos, os tumores grau 5. E também o que a gente leva em consideração, além do PSA, da agressividade, a idade do paciente, o status desse paciente, né? Até poucos anos, acima de 70 anos não vou operar ninguém. E aí o homem de 70 anos hoje é outro, né? Exatamente. Mudou. Isso não dá mais para a gente colocar na balança acima de 70 opera, faz radioterapia. Tem que individualizar. A gente tem um homem de 85 anos que está jogando bola, super saudável. Tem cara de 60 anos que está acabado. Quando eu estava na residência 30 anos atrás, a gente pensava radioterapia, quimioterapia a partir dos 70, a gente já ficava assim. Hoje eu faço quimioterapia com 80, 80 e pouco sem problema. E suporta forte, muito bem. Forte, suporta bem. Então isso mudou. Então a idade acho que não dá para pôr como nota de corte. Fala assim, a gente usa expectativa de vida. Isso aí você leva em conta a idade dele, quanto ele tem de saúde, quanto ele tem de cancha. Ele é um paciente que sabidamente vai viver 10 anos, vamos tratar, né? Por quê? Existe uma opção em câncer de próstata localizado que a gente chama de uma opção de acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa, que é restrita para pacientes de um tumor de baixo risco, pequeno volume tumoral, de PSA muito baixo, né? PSA abaixo de 10, né? Para tumores SUP1, né? Que é o mais manso, o tumor de Gleason 6, que a gente chama, e pequenas focos tumorais. Por exemplo, em 12 fragmentos de biópsia, é um paciente que tinha ali menos de 10% de um fragmento, ou seja, é muito pouco volume tumoral. E também doenças que não têm nódulo formado, né? Então, esses pacientes, e que tem pacientes mais idosos, que têm psique para aguentar um acompanhamento de um diagnóstico de câncer, né? Porque é difícil também. Então, assim, essa opção existe, né? E cada vez mais tem se aumentado esse grupo de pacientes candidatos à vigilância ativa. Porque cada vez mais está descobrindo tumores iniciais em pacientes, às vezes, muito idosos, né? E, às vezes, tem casos que até o tratamento é mais agressivo que a própria doença, né? Esses tipos de tumores têm evolução indolente, que a gente chama. Eles evoluem tão lento que, às vezes, o paciente não vai ter tempo para sofrer daquela doença. E, às vezes, o tratamento traz algum impacto. Então, esse é um grupo selecionado de pacientes.
Mas a grande maioria dos pacientes de tumores localizados vão para um tratamento efetivo, para um tratamento curativo, né? Que é o objetivo do rastreamento, descobrir pacientes em fase de cura. Paciente em fase de cura, tumor inicial, a chance de cura com cirurgia é acima de 90%. Cura, com cirurgia exclusivamente. Isso é muito alto, né? Tem estatísticas aí de 96%. Isso é fantástico. É quase, fala assim, eu tenho quase certeza, eu quase posso te garantir que eu vou te curar com uma cirurgia. Então isso é bom. A gente nunca garante nada em medicina, porque não existe, mas se eu falar que eu tenho um tratamento, que eu tenho mais de 90% de chance de te curar, é espetacular, né? A radioterapia também é uma opção de tratamento curativo com índices menores, mas também é uma grande opção. Antigamente a gente indicava mais a radioterapia, que a cirurgia ela era muito agressiva alguns anos atrás, né? Eu peguei muito bem essa transição nesses 20 anos de prática, que entre cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, a cirurgia evoluiu demais. As sequelas diminuíram muito, né? A cirurgia ficou muito mais segura, muito mais precisa. Morbidade. Recuperação muito rápida, morbidade muito baixa. Então a cirurgia de próstata hoje mudou, né? Tanto que a gente pega muito paciente que fala que ficou com aquela crença antiga, que ouviu falar que alguém operou próstata e virou uma tragédia, e ficou impotente, e ficou na fralda. Incontinência grave. Traumatizou e a ponto de falar assim, não mexa na sua próstata. Então assim, hoje em dia isso mudou, né? A cirurgia mudou demais. Tanto que a gente indica muito mais tratamentos hoje, diretamente com cirurgia, porque a cirurgia hoje é muito boa, né? Principalmente quando a gente consegue usar a cirurgia robótica, que é uma cirurgia muito precisa, né, de baixa morbidade, de baixo risco, né, que traz resultados excelentes. E eventualmente consegue preservar o feixe. Exatamente. Para tumores iniciais, a cirurgia robótica me dá uma precisão que eu consigo preservar praticamente todas as estruturas da continência urinária e consigo preservar toda a inervação da parte da potência, da parte de ereção, né? Então o feixe neurovascular eu consigo preservar perfeitamente com a cirurgia robótica, né? Então isso minimiza muito o medo que o homem tem do tratamento, que é a impotência e a incontinência. Esse é o grande senão do tratamento do câncer de próstata. Fernando, qual que é o limite do tamanho da próstata para você fazer? Tem algum robótica, eu tô falando? Não tem limite de tamanho, né? O que limita assim é se o tumor realmente é ressecável ou não, né? Mesmo em próstatas muito grandes, a cirurgia robótica ela é até melhor em próstatas muito grandes, entendeu? Então não tem um limite de tamanho para a cirurgia robótica, não tem. A limitação é se o paciente é candidato à cirurgia ou não. E mesmo para a gente tem operado tumores invasão local, tumores T3, invasão de vesícula, invasão de colo vesical, que consegue bons resultados também com cirurgia robótica. Sim. Consegue. Quer dizer, na verdade, antigamente, quando a gente pensava em robótica, e fique claro, a gente sempre falava em tumor localizado e pequenininho. Hoje deu uma mudada nesse contexto. Mudou para tudo. Hoje, nesse contexto geral. A gente tenta operar tudo com robô, vai ter benefício na cirurgia robótica.